Você quer que Deus atue na sua vida hoje? Amém. Já desligou o incomodador de ouvido, que é o celular. Agora demos atenção ao que o Senhor quer falar. Eu queria dizer para vocês que esse processo aqui, que nós lemos em 2 Timóteo, ele exige, há um ingrediente fundamental nessa carreira, que se chama fé. Para você participar dessa carreira, chegar a sua vez de pegar seu bastão, correr com esse bastão na mão, até entregar para outro, você precisa de um ingrediente chamado fé. Queria dizer para você que esta fé, ela está ligada ao ambiente que você vive. Muitos de vocês receberam essa fé no ambiente do lar. Alguns receberam essa fé apesar do ambiente do lar. Mas tiveram algum outro ambiente. Quando o lar não cooperou com a fé, teve alguém que encostou em você, algum irmão, pessoas, 2, 3, 4, um grupo caseiro, aonde você pôde vivenciar a sua fé. Eu queria contar para vocês uma historinha de como a fé iniciou dentro de mim. Eu sou filho de pastor, meu papai está com 90 anos, está lá ainda, na ativa, meio devagar, mas na ativa. Pastor só tem aposentadoria no dia do Senhor mesmo. E meu pai era pastor em uma denominação e eu não gostava daquilo. Eu cresci ali dentro, as coisas que eu vi ali dentro não me atraíram e eu, com 14 anos, na minha idade de 14 anos, eu decidi, não quero isso, não é para mim, estou fora. Isso foi algo muito dolorido e muito difícil para os meus pais. Passou um tempo, quando eu estava mais ou menos entre os 18, os 19 anos, meu pai passou por uma mudança séria no ministério dele. Meu pai, sendo pastor em uma denominação muito tradicional, dessas denominações que dizem, que ensinam que os dons do Espírito Santo não são para hoje, são apenas para aquele tempo dos apóstolos. E meu pai vivendo dentro daquele contexto, crendo naquilo, de repente Deus começa a atuar na vida dele. E meu pai, depois de praticamente 20 anos de ministério, meu pai foi batizado com o Espírito Santo. E começou a falar em línguas. E profetizar. E aquilo ali já não era mais um escândalo, aquilo ali já era uma confusão total. Impossível, esse homem. Não quero fazer larga história. Quero dizer para vocês que dentro da igreja como instituição, a Bíblia não é o primeiro lugar de regra. O primeiro lugar de regra é uma coisa chamada lá um estatuto. Na igreja onde meu pai era pastor se chamava cânones. E quem mandava na igreja era da igreja. Essas pessoas começaram a apertar meu pai, questionar meu pai. Apesar de que o ministério dele estava dando fruto como nunca antes. Uma igrejinha que ficava lá, batizava 1 por ano, 2 por ano, de repente está atingindo o bairro, convulsionando o bairro, e meio mundo de gente vindo, e meu pai fechava
abria o templo de um domingo de manhã, mas de noite ele fechava o templo, abria um salão de uma escola lá, e o povo entrava lá para adorar a Deus, e o povo estava se convertendo, e o povo estava recebendo o Espírito Santo. E meu pai foi pressionado. Olha a pressãozinha, o tipo da pressãozinha. O Senhor disse vocês decidem depois se é uma irmã ou não é uma irmã. Disse uma senhora: o Senhor vem aqui nos domingos, abre esse salão para trazer essa gentinha. Gentinha é porque a igreja estava enchendo de pobres. O Senhor vem para trazer essa gentinha aqui para cantar e bater palma. Agora, quem lhe dá a casa, quem lhe dá comida, quem põe a comida na sua mesa, somos nós. Uau! O que você acha? Naquela mesma semana, meu pai e um companheiro tinham lido um livro de um irmão a quem eles estavam aprendendo a respeitar muito, e tinham lido um capítulo que falava sobre o sustento do obreiro. E ali dizia assim: o servo de Deus, o obreiro de Deus, não pode ser sustentado por uma instituição. Porque se ele for sustentado pela instituição, a instituição é que manda nele. Então só tem uma saída: ele tem que ser sustentado por Deus. Porque se Deus é quem paga o salário dele, é Deus quem manda nele. E meu pai e seu companheiro leram esse capítulo, se ajoelharam e choraram. Porque eles sabiam que na estrutura que eles estavam, quem sustentava eles era aquela instituição regida por aqueles homens e mulheres desinteressados na palavra de Deus. E na mesma semana que ele lê isso e chora, ele ouve uma frase dessa, um dedo desse na cara: o Senhor, quem lhe sustenta? Somos nós. 4 filhos, 2 na universidade, minha irmã mais velha e eu já na universidade, e meu pai ouve um negócio desse. Meu pai foi orar e Deus disse: e aí, quem vai ser seu patrão agora? Meu pai ficou diante de uma decisão muito séria, mas ele percebeu que ele precisava do apoio da família para a decisão que ele ia ter que ter. Foi assim que Deus lhe mostrou para fazer. Ele reuniu a família toda. Eu, na época, estava, acho que com 18 ou 19 anos, estava recém iniciando a faculdade. Reuniu a esposa, os filhos, contou o que aconteceu e disse para a família: eu não posso me sujeitar a isso. Eu sou servo de Deus, eu preciso renunciar esse sustento que me dão e confiar que Deus vai me sustentar. Agora, eu não tenho como fazer isso sem o auxílio da família, sem a família estar junto comigo nisso. É entrar de olhos vendados num quarto que Deus mandou entrar e que a gente não sabe o que tem lá dentro, mas é o Senhor que está mandando. Nessa hora, queridos, eu não tinha me convertido ainda. Mas esse traço radical que muitas vezes vocês veem em mim, eu já tinha. Então, meu pai que diz que nessa hora, eu disse: eu dou graças a Deus que eu tenho um pai que quer viver aquilo que ele prega. Bom, eu era a ovelha negra da família, né? Eu era o que estava no mundo, o resto estava todo mundo lá na igreja. Então, a partir do momento que eu mesmo aprovei, toda a família apoiou meu pai.
É, lá no sul, nessa época, bom, seguinte, depois dessa reunião, meu pai foi o grupo dos donos de igreja e disse, vocês, eu não quero um tostão mais. Meu patrão é Deus e eu vou pregar a vocês o que o patrão manda, não o que vocês estão querendo. De vocês eu não quero um tostão. Bom, não levou 2 semanas. Você percebe como as pessoas são controladas pelo dinheiro? Seja pastor, seja o que for, o dinheiro manda demais. O que eu vi depois, em 2 semanas, aquela gente fez uma abaixo-assinada para o bispo nomeou meu pai para ser pastor numa cidadezinha do interior, que não tinha, eu acho que 500 habitantes na cidadezinha. Meu pai disse, não vou, Deus está me usando aqui, vou ficar aqui, mas eu vou entrar em licença, porque tinha lá nas leis da igreja que o pastor podia entrar em licença. Foi lá, fez uma carta, entrou em licença, obviamente o salário foi para o beleléu. O que aconteceu? Essa é a coisa principal que eu gostaria de comunicar a vocês hoje aqui, queridos. O Senhor entrou. O Senhor foi fiel. A minha mãe tinha uma mania do negócio da caixinha de promessa. Eu nem gosto muito daquele negócio. Mas no dia que meu pai tomou essa decisão, minha mãe esticou a caixinha de promessa lá e meu pai tirou um versículo e estava escrito: o Senhor, em sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Foi um dos tempos mais abençoados da minha vida. Ali naquela casinha de madeira, em Porto Alegre, até algumas décadas atrás, era muito comum as pessoas construir casa de madeira. No verão esquentava demais e no frio era 0 grau na rua e 0 grau dentro de casa. Fui morar naquela casinha de madeira, ali eu me converti. Ali eu recebi o Espírito de Deus. Ali eu fui atingido pelo Senhor. Agora, irmãos, meu pai costumava dizer que a igreja queria que o pastor trabalhasse como um gavião e comesse como um passarinho. A coisa mais rara de ver dentro de uma geladeira era um queijo. Era raro. Eu me lembro de Natal, que a ceia do Natal, uma bandeja de pão francês fatiado com manteiga e uma folhinha de queijo em cima no forno. Ceia de Natal. Eu cresci convivendo com esse tipo de ambiente. Sabe o que aconteceu quando nós fomos morar na tal casinha de madeira? A casinha era fraquinha, mas o salário do meu pai acordava de manhã, ia abrir a porta, tinha envelope que foi metido debaixo da porta. Abria a caixa de correio, tinha envelope com dinheiro dentro da caixa de correio. Era envelope para cá, envelope para lá. Cada envelope que aparecia, a família Moraes fazia: hoje tem presunto. Sério, a gente for conhecer o que é uma geladeira farta. Quando meu pai disse: meu Senhor é meu sustentador. Isso, irmãos, foi
a marca inicial da fé no meu coração. Isso gerou fé na minha vida, para os passos seguintes que eu teria que dar na minha vida. Falando um pouco